Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. Esse fato foi ontem à noite na região do bairro Pedra Mole. Nós estivemos lá, vamos acompanhar. A festa acontecia nesta casa, no residencial Vila Paraíso. Por volta de 8h40 da noite, um casal invadiu a residência e roubou aparelhos celulares das pessoas presentes. Edilson Brito de Oliveira, de 54 anos, reagiu e levou um tiro fatal. Era uma festa que estava acontecendo, uma comemoraçãozinha de amigos, como todos os finais de semana a gente tem costume de fazer, entendeu? Quando chega dois marginais, uma mulher e um homem numa moto, adentrou a casa, né, anunciou o assalto, roubaram, levaram uns celulares, aí a vítima, né, como toda a gente sabe, ele reagiu ao assalto, né? Quando o cara atirou nele. Depois de acertar a vítima, o bandido tentou disparar mais 3 vezes, só que a arma falhou. Tempo suficiente para a população pegar o criminoso. Ele foi espancado até a morte aqui no meio da rua. Diego Martins de Souza tinha 19 anos. Isso aqui também serve de lição, não vier mexer com cidadão de bem, nem com ninguém, que todo mundo é ser humano. Eu sei que eu sou católica, eu sei que todo mundo merece viver. Mas no momento que vem pra cima de gente, ou é tudo ou é nada. A comparsa do suspeito foi capturada minutos depois no povoado Gurupá. É uma adolescente de 15 anos. A menor foi autuada pelo ato infracional correspondente ao crime de roubo. A polícia militar não conseguiu identificar os envolvidos no linchamento. A população lá realmente foi, com o disparo, eles saíram de dentro das suas residências e em grupo fizeram. Então assim, como não tem câmera lá no local, pelo menos que a gente tenha detectado, não dá realmente para saber quem foi, mas a delegacia de homicídio esteve lá, fez todo o levantamento e vai fazer os procedimentos devidos. Edilson morava na mesma rua onde foi morto. A família não pôde velar o corpo na residência por questão de segurança. Familiares do bandido espancado teriam ameaçado moradores após o ocorrido. Nós fomos informados agora há pouco que lá na rua onde isso aconteceu foi deixado um bilhete com um recado aos moradores, que a morte desse rapaz, desse assaltante, será vingada. Então, os moradores, inclusive o morador que teve acesso a esse bilhete, já procurou a delegacia da área, se sentindo ameaçado e registrou a ocorrência. A gente passa a conversar com o coordenador da Delegacia de Homicídios, delegado Bareta, como é que deve ser a apuração dessa situação, desse linchamento. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Amadeus e demais que compõem o estúdio da TV Cidade Verde. O latrocínio cometido, né, evidentemente que o Código Penal fala que já com a morte da vítima ele foi extinto. Agora nós temos aí o que? O assassinato do marginal pela multidão chamada multidão delinquente. Essas pessoas todas serão identificadas, inclusive nós já temos nomes de alguns e que a equipe já diligenciando no sentido de colher a qualificação completa. Nós vamos prestar, e aliás, eles vão prestar as declarações, vão dizer como ocorreu o fato, porque nós não podemos aceitar de forma nenhuma se voltar ao princípio da vingança privada ou fazer justiça com as próprias mãos. É bandido, é bandido. Agora você vê, a pessoa reagiu e o indivíduo tentou várias vezes até que conseguiu fazer o disparo de arma de fogo. Matou uma pessoa e foi morto. A menor foi capturada e apreendida. Agora nós vamos investigar, como já estamos investigando, vamos identificar essas pessoas e elas vão responder pelo fato criminoso. Vão alegar legítima defesa? Isso aí vai se deixar ao Ministério Público para dizer se foi legítima defesa ou não, que nós vamos apurar os fatos com todo rigor. Está sendo apurado, no caso, então, é um assassinato, um homicídio. Não tenha dúvida. E o pessoal que participaram lá, todos eles vão responder na medida da sua culpabilidade. Todos que participaram. Aí não vai dizer, não, foi 10, foi 20 pessoas, vai ficar por isso mesmo, porque a polícia não identificou. Não existe isso. A polícia está aí, a polícia judiciária, a polícia civil está preparada para dar a resposta. Eu sei que todo mundo anda indignado, às vezes com o fato de uma insegurança. Agora nós não podemos também fazer a moda antiga e se comparar ao criminoso. Quando eu estou cometendo o crime, eu não posso cometer um crime para reparar outro. Como a polícia não pode abusar da autoridade para resolver um outro fato criminoso.
Nós tivemos também durante o final de semana, lá no bairro Angelim, um outro crime violento que vitimou um cobrador de um título de capitalização aqui da cidade. O nome dele é Moacir Pereira de Araújo Filho. Ele foi abordado quando andava em companhia de um policial militar, estava trabalhando, recebendo dinheiro desse título de capitalização e alguns boletos, quando foi abordado por uma dupla de criminosos no intuito de assaltar e terminaram tirando a vida desse cobrador. O policial que fazia segurança também foi atingido na mão, mas conseguiu sobreviver. E esse crime está sendo atribuído, esse latrocínio, roubo seguido de morte, está sendo atribuído a um menor de 17 anos de idade, que nós já falamos dele esse ano no Jornal do Piauí. Ele é suspeito de nada mais, nada menos que 4 homicídios ocorridos ali na Zona Sul de Teresina, de dezembro para cá. A gente passa a conversar com o delegado Bareta acerca desse caso. Bom, delegado, uma das vítimas, ele foi uma sequência de crimes que esse menor teria cometido nesse dia. Uma das vítimas o reconheceu, é isso? Perfeitamente. Antes dele cometer o latrocínio, ele assaltou um casal onde subtraiu uma moto, tomou de assalto uma moto. E você vê que ele é tão perverso que, além de tomar a moto, ele atirou ainda na perna do proprietário da moto. Saindo dali, ele foi simplesmente para cima do rapaz que estava arrecadando o dinheiro e os bingos dos folhetos dos bingos naquela região. Ele andava com segundo posto, com um policial militar, e mesmo assim não houve como evitar. Ele foi para cima, efetuou o disparo na reação deles e terminou culminando com a morte no local da vítima. E o soldado saiu baleado na mão. Esse adolescente já tem inclusive um mandato de busca. Nós estamos auxiliando a delegacia, que é a divisão do menor infrator, porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro quando se diz que o ato infracional tido como crime praticado por o menor, pelo adolescente, é de competência do juizado especial, do Ministério Público específico, portanto da delegacia especializada. Então nós temos que respeitar a lei, mesmo sabendo que é um indivíduo de alta periculosidade, a gente tem que cumprir a lei. Mas esse indivíduo, ele será capturado, ele vive, diz que andando, a população também tem que contribuir. Nós temos aqui o 181, que é o Disque Denúncia, e esse indivíduo, ele sai na rua armado, com uma pistola na mão, e a gente gostaria que a sociedade fizesse um telefonema para a Delegacia de Homicídios, 181, que é o Disque Denúncia Homicídios, que é gratuito. Nós não vamos identificar, nós queremos identificar bandidos e não cidadão de bem. E nós vamos prender nós vamos apreender esse indivíduo. Outro caso que chamou a atenção, delegado, foi na sexta-feira, na noite de sexta-feira, um policial rodoviário federal, ele foi baleado na BR-343, estava de folga por criminosos que queriam o carro dele, queriam roubar a vítima. Houve uma troca de tiros, o policial reagiu, terminou sendo ferido e 4 pessoas foram presas. Entre elas, Israel da Silva. A gente tem a foto, inclusive, aí do Israel, porque o Israel também, após a prisão dele, a polícia concluiu que ele também é investigado em outros 2 assassinatos ocorridos na zona norte de Teresina, na Avenida Duque de Caxias, há quase 10 dias. Aconteceu isso. Ele é acusado, investigado pelo assassinato de um rapaz identificado como Marcelo Queixão e também de um segundo assassinato na mesma avenida. A vítima se chamava Léo Brisa. Delegado, a polícia já ouviu o Israel, ele confessa participação nesses crimes e há indício suficiente para indiciamento dele? Olha, eu tive conversando hoje pela manhã com o delegado Humberto Mácula, que é o responsável pela região norte, e está presidindo um inquérito policial que investiga esses fatos. E ele me disse que estava em diligência com a equipe dele, inclusive estava se deslocando para a central, justamente para conversar com esse indivíduo e formalizar todos os atos pertinentes ao inquérito policial. Já existem informações no inquérito policial aqui instaurado que dão conta da participação dele. Mas evidentemente que a gente tem que ir exaustivamente e verificar se esses pontos são coincidentes, essas informações, e sendo assim nós vamos indiciá-lo. Mas a Polícia Civil, certamente, através da homicídio, vai dar essa resposta. Muito obrigado, delegado Bareta. Só destacando que esse rapaz, o Israel, ele atende pelo apelido de Rael.
E esse nome, o nome dele, está em uma lista que nós mostramos na semana passada, chamada Lista da Morte da Risoleta Neves. O nome dele está aí destacado, é o Rael, ele seria o segundo dessa lista aí. No momento, o Rael, como está preso, ele deve se livrar dessa morte, pelo menos por enquanto. Amadeu.